Olá, eu sou o professor Gustavo Petrovic, tenho 1,90 m, cor branca, uso óculos e camisa preta. Vou falar para vocês sobre Sociologia do Trabalho, conteúdo importantíssimo para a nossa prova do Enem, ok? Se liga no Enem. O que é trabalho? Como o trabalho pode ser pensado historicamente? É muito comum nas aulas o jovem achar que é possível existir uma sociedade sem trabalho. Não, não é possível. O trabalho, ao longo das sociedades, ele se modifica. Tranquilo? Um dado interessante. A própria etimologia da palavra trabalho é associado a tripalho, que era conhecido um instrumento de tortura. Então a gente pode pensar que essa representação que existe de o trabalho ser algo ruim, de você não conseguir ter um prazer no trabalho, vem justamente dessa etimologia do trabalho associado com tripalho. Um detalhe interessante é a gente perceber como, ao longo da história, a concepção de trabalho ela vai se modificando. Vejam que nas primeiras sociedades clássicas, o trabalho era associado à escravidão. Escravidão, o escravo, ele era um objeto. Então, o objeto não era algo interessante, ser escravo não era interessante, era algo negativo na sociedade antiga. Quando eu falo sociedade antiga, entenda Roma, Grécia. Na Idade Média, o trabalho era associado à servidão. Professor, servo é a mesma coisa que escravidão? Se liga. Não, o servo estava relacionado à terra. Então, tem duas coisas distintas. O trabalho na Idade Média, que também tinha um sentido negativo, associado ao camponês, ao servo, relacionado à terra, e como era o trabalho na sociedade antiga, que era associado à escravidão. Detalhe importante, escravidão, o escravo era um objeto. O escravo, ele não tinha escolhas. Então, ser escravo na sociedade clássica ou antiga era algo negativo. Na sociedade medieval, eu tenho trabalho relacionado à questão da servidão, também conhecido como servidão coletiva. O que é isso, professor? O camponês ou o servo mais a terra. Então vejam que eu tenho uma pequena diferença entre o trabalho na Idade Média e o trabalho na sociedade clássica. Uma coisa é ser escravo, objeto. Outra coisa é você ser servo. Tem diferenças. Na sociedade moderna é um ponto importante. É aquele momento onde tem a consolidação do sistema capitalista, é aquele momento onde vai ter o trabalho assalariado e, consequentemente, o surgimento das classes sociais. Então, o Enem ele costuma abordar muitas questões na perspectiva da sociedade moderna, porque é aquele momento onde eu vou ter o trabalho no sentido positivo. Todo o nosso perspectiva de trabalho, ainda hoje, da contemporaneidade, é relacionado à base, à sociedade moderna. E na sociedade contemporânea, a gente pode destacar que tem como grande perspectiva a uberização do trabalho. Se liga nesse conceito. Uberização do trabalho. Questões que já chegaram a cair no Enem e podem voltar a repetir. O que é uberização, professor? A uberização é o trabalho informal sem CLT. Então, conseguiram criar uma modalidade de trabalho onde eu não tenho mais vínculos trabalhistas, mas aí é uma relação onde o trabalhador ele só ganha, só recebe conforme as corridas. Professor, uberização tem a ver com Uber? Correto. Começa numa modalidade do Uber. E aí a sociologia tem uma grande preocupação porque a uberização do trabalho, que é característico da sociedade contemporânea, ele significa uma precarização do trabalho. Por quê? Porque a gente está numa modalidade onde não se perde os direitos trabalhistas. Um dos pensamentos que nos ajudam a entender um pouco sobre o mundo do trabalho é o pensamento do Durkheim. Durkheim vai entender o trabalho como elemento de coesão social. Professor, o que significa coesão? Coesão significa união, integração. Então, Durkheim está dizendo que o trabalho, seja em qualquer sociedade, ele tem como característica a coesão, integração entre as pessoas. Tranquilo? Durkheim, pensando essa questão do trabalho como coesão social, vai criar um conceito chamado de solidariedade. Cuidado! Solidariedade não é ajudar o próximo, que seria o sentido do dicionário, o sentido habitual. Solidariedade para Durkheim é o que integra as pessoas. Então estamos falando de integração,
coesão social. Mas será que a integração, a solidariedade, ela é a mesma em todas as sociedades? Não. A sociedade ela é dinâmica. Por isso que Durkheim vai classificar a solidariedade em dois conceitos: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica ela é típica das sociedades antes do capitalismo. Professor, o que é antes do capitalismo? Sociedades antigas, sociedades medievais, sociedades asiáticas. Então Durkheim percebeu que nas sociedades antigas, nas sociedades pré-capitalistas, eu tinha como característica a integração pelas questões da tradição e dos valores, das crenças. Então, é aquela situação onde, se você nasceu homem, a sua função seria de caça, de pesca, seriam funções políticas. Se você nasceu mulher, a sua função seria atividades domésticas, casar, ter filhos. Então, essas características são da chamada solidariedade mecânica. A sociedade ela é dinâmica, a sociedade se modifica. E aí, para tentar pensar as sociedades modernas, capitalistas, Durkheim criou o conceito de solidariedade orgânica. E aí, orgânica, ele pensou como? A solidariedade orgânica é a sociedade complexa, é a sociedade onde eu tenho uma diversidade das profissões. Hoje eu tenho o médico, o advogado, o youtuber, o influenciador, diversas novas profissões que não existiam em anos anteriores e profissões que ainda vão surgir. Então, a complexidade de profissões é uma característica dessa sociedade complexa, do que ele vai chamar de solidariedade orgânica. E aí, o que é que faz essa sociedade se integrar? Segundo Durkheim, é a necessidade. Necessidade como assim? O médico, o advogado, o professor, o youtuber, ele depende de pessoas. Se não fosse os pacientes, o médico não tinha como sobreviver na profissão. Se não fosse os clientes, o advogado não teria como sobreviver na profissão. Se não fosse os alunos, o professor não teria como dar aula. Então, se você for imaginar, toda profissão depende dos outros. Toda profissão é interdependente. Então, a solidariedade orgânica que vem de organismo. Se for pensar, cada órgão tem a sua importância, tem a sua função. Do mesmo jeito, ele vai pensar a sociedade moderna até os dias de hoje. É o conceito para ele tentar pensar como funciona o trabalho nas sociedades capitalistas. Quando eu falo capitalistas, entenda a sociedade moderna até a sociedade contemporânea, que é a nossa. Vamos pensar o trabalho para Karl Marx. Um detalhe importante é você perceber que Karl Marx ele está no contexto da sociedade moderna. Então, ele vai fazer uma leitura sobre o mundo do trabalho numa perspectiva politizada. Ele vai destacar uns pontos bem interessantes. Primeiro ponto, o processo de divisão social do trabalho. É esse momento onde ele cria as classes sociais. Professor, o que são classes sociais? Classes sociais é a posição que você ocupa economicamente. Ele percebeu que nessa sociedade moderna existem duas classes sociais. A burguesia, a que tem os meios de produção, e o proletário, o que tem a força de trabalho. Então, veja muito bem, eu tenho duas classes sociais onde eu vou ter características específicas. O que tem os meios de produção, que é a classe burguesa, e o que vai ter que vender a força de trabalho, chamado de proletariado ou proletário. A burguesia e o proletário formam uma relação social. Ele vai pensar como se dá as relações de trabalho a partir dessas classes sociais. E segundo Karl Marx, acontece por uma relação de exploração. Como assim, professor, exploração? Exploração porque ele vai destacar, a partir da perspectiva do trabalho, que o trabalho produzido pelo proletário, ele recebe um valor, mas esse valor X, ele é sempre menor do que foi produzido para a classe burguesa. Karl Marx vai chamar esse processo de mais-valia. Ele vai dizer, o trabalhador, ele trabalha por um valor X. Só que a produção desse trabalhador vai ser muito maior, o valor que ele vai gerar, para a classe burguesa do que o salário que ele recebe. Esse processo nós chamamos de mais-valia. Então, a mais-valia é o valor produzido pelo proletário, mas que é apropriado pela classe burguesa. É o lucro.
Então, Karl Marx destaca as relações de trabalho a partir de relações de exploração que produzem a chamada mais-valia. Agora nós vamos para o nosso terceiro pensador, Max Weber. Max Weber vai pensar o trabalho numa perspectiva da chamada sociologia compreensiva. Um detalhe interessante, Weber vai destacar que a religião foi o principal fator que motivou as pessoas para o trabalho no sentido de acumulação, para o sentido de poupança. Detalhe interessante, Weber ele vai mostrar que o trabalho no capitalismo foi fundamental para a consolidação da ética protestante. É importante para você tentar entender Weber, fazermos um pouco um resgate histórico. Vocês devem lembrar que na sociedade medieval, o trabalho para acumulação não era permitido. Por quê? Porque a Igreja Católica dizia que o trabalho era pecado, não poderia se acumular. E veja que a acumulação é a base de sustento da consolidação do capitalismo. Weber vai destacar que ao longo da finalização da Idade Média, da crise do modelo medieval, já se entrou em certa crise. Eu tinha uma crise daquela sociedade, dos valores, dos dogmas católicos. E aí a gente destaca a figura do Lutero. Lutero, com a chamada Reforma Protestante, vai reinterpretar a religião sob uma perspectiva positiva. Como assim, professor? Enquanto que na Idade Média o trabalho para acumulação tinha um sentido negativo, Lutero vai destacar que o trabalho para acumulação não é pecado, e sim uma prova, uma bênção de que ele leva à salvação. Então, o trabalho passa a ter uma perspectiva positiva. Essa nova interpretação do Weber, que começa com a Reforma Protestante e depois vai para o Calvinismo, é o que a gente vai chamar na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, a explicação para entender por que o capitalismo ele se consolida junto com o protestantismo está na perspectiva de uma nova ética que se surge, que é a ética para o trabalho. Então, Weber fecha seu raciocínio para destacar que o trabalho, enquanto motivação, enquanto ética, é o que vai gerar justamente a consolidação do capitalismo. Bem, eu termino por aqui. Não esqueçam de resolver as questões. E uma dica interessante, o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. É um filme antigo, é um filme clássico, mas ali você começa a perceber, você percebe como funciona o conceito da mais-valia que a gente destacou a partir da teoria do Karl Marx. Chamo a atenção que Karl Marx, dos 3 sociólogos, é o que mais tem chance de aparecer na sua prova, e ali você percebe como é a mais-valia no contexto do filme. Valeu? Se liga no Enem!